Bom, galera, o Coringão segue na toada aí de estragar o nosso domingo, né? Mais um resultado bem aquém do que a gente esperava. O Coringão acabou de empatar na Neoquímica Arena por 0-0 com o Vitória. E vou falar pra vocês, viu? Eu esperava uma escalação mais ofensiva do Dorival aí. Eu não sei, por causa de questões de trabalho e tal. Eu tento acompanhar, pelo menos o jogo eu tento sempre assistir, mas não é sempre que dá pra eu ficar acompanhando o noticiário do Coringão. Eu não sei por que o André Carrilho não jogou hoje. Se vocês puderem deixar nos comentários aí pra mim se ele tava machucado ou suspenso. Se for por suspensão, eu não me recordo, né? Mas se for por lesão, eu não fiquei sabendo. Então, o Coringão entrou com o meio de campo ali sem Garro e sem Carrilho, um deserto de ideias, galera. A bola pouco chegava no Memphis, no Hector Hernandes, que foi o atacante escolhido aí para substituir o Yuri Alberto. E Thales Magno, mais uma vez, a gente espera alguma coisa dele, mas às vezes também vai entrar o Romero, e aí você entende por que o Thales Magno entrou jogando. Aí quando o Thales Magno tá jogando, você quer que entre o Romero, é difícil saber, né, galera? É difícil. E porque o Thales a gente tem uma expectativa nele, principalmente pelo que ele fez no Paulista do ano passado, mas é o que eu já comentei em outros vídeos. Parece que depois que renovou o contrato, não sei o que aconteceu com ele, nunca mais jogou bola, futebolzinho horrível, hoje também deixou totalmente a desejar. Mas eu falei, né, da falta de ligação entre meio campo e o ataque, o time sem praticamente sem meias ali, cara, se for depender do Maicon para o único ali um pouquinho mais lúcido, né? Talvez que poderia fazer essa função era o Breno Bidon, mas foi bem apagado também. E se for depender do Maicon para fazer essas jogadas, é que eu falei. Eu até entendo o Dorival por ver o histórico do que o Maicon já fez, querer dar uma oportunidade para ele, dar um voto de confiança para ele, né? Mas eu não tô nesse fã-clube da galera que defende que o Maicon tem que ser titular, não. Eu acho ele bem abaixo. Eu acho que sei lá, entre ele e o José Martinez, por exemplo, que hoje não fez uma boa partida, entrou errando bastante passes, mas eu particularmente escolheria até o José Martinez, enfim, outro volante ali, outro esquema de meio de campo que não contasse com o Maicon, que eu acho o Maicon que meio que uma peça nula ali. Eu, pelo menos na minha visão, assistindo jogos do Corinthians, eu não consigo ver boas partidas dele. E como eu falei, eu não consigo culpar o ataque, porque o Memphis eu tava vendo lá no final do jogo, a torcida até pegou no pé dele um pouco ali, pelo menos foi o que o repórter da Rede Record falou, que não foi uma cobrança generalizada do estádio inteiro, mas algumas pessoas pegaram no pé do Memphis ali, mas, cara, o que ele vai fazer? Não tem um meio-campista que dê esse passe longo, que dê a bola em profundidade para ele, fica isolado no ataque ali. Ele até fez uma função um pouco diferente, né? Quando eu vi a escalação, eu imaginei tipo o Memphis jogando mais aberto, o Thales Magno aberto na outra ponta e que o Hector Hernandes ia ser o centroavantão fixo ali, mas acabou que era o Memphis que estava meio que fazendo um pivô ali, né? O Hector, você via o Hector muitas vezes caindo pela ponta ali, foi um pouco diferente do que eu imaginei que ia ser, né? Mas a bola não chega, galera, a bola não chega. Você depender de Ranielli, de Maicon, e como eu falei, do Breno Bidon, que talvez era um pouco mais lúcido ali, que poderia, tem características que poderiam ajudar ele a fazer essa função. E vai ficando cada vez mais claro, né, cara? Você não tem o Garro, o Coronado nunca joga, quando entra não joga bem, né? E um jogo como esse contra um dos times que é um dos lanternas do campeonato, você esperava um time ofensivo, que talvez o Coronado pudesse entrar jogando. Se o Dorival não tá optando por ele, eu não sei se é porque o Dorival tá sendo muito defensivo ou se é porque o Coronado não faz por onde merecer, né? Por falar em ofensividade, eu até também estranhei, não, né? Eu entendi que o Dorival, vendo que o jogo era contra o Vitória, que é um dos lanternas do Corinthians, seria jogo pro Corinthians pontuar, optou por entrar com o Matheus Bidu em vez do Angileri ali, né? E pensando nessa ofensividade, né? Que o Bidu, quando tinha aquela discussão entre ele e o Hugo, sempre se ponderava isso, né? Que o Bidu tinha a parte ofensiva boa, mas faltava a defensiva, e o Hugo tinha a parte defensiva boa, mas faltava a parte ofensiva, mas para mim, na verdade, o Hugo nunca entregou nem defensivamente, nem ofensivamente, né? E o Angileri seria mais equilibrado, então talvez ele optou pelo Bidu pensando nessa ofensividade, mas enfim, não funcionou, galera. Primeiro tempo o Corinthians deu basicamente aquele chute a queima-roupa do Memphis que pegou no rosto do goleiro,
e eu não lembro de nenhuma jogada realmente importante. Eu creio que um time que tá jogando em casa com apoio de 45 mil torcedores e precisando ganhar para entrar no pelotão de frente do Brasileirão ali jogando contra um dos lanternas, era para ter produzido muito mais, né? No segundo tempo, entrou o Garro. Galera, o Garro ainda, né, obviamente, não dá para depositar todas as confianças nele, aliás, toda a confiança nele, apesar de saber que ele é um jogador muito acima da média do resto dos meias que tem no elenco ali. Haja visto o que ele fez no jogo contra o Huracan, que ele entrou em poucos lances ali na bola, poucos toques na bola, ele conseguiu criar muito mais do que quem estava em campo antes, né? Mas quando você fala do Garro pelo nível dele, mesmo ele, digamos, atuando abaixo da média, ele ainda bateu uma falta que o goleiro espalmou e pegou na trave, né? Eu só não entendi aquela última falta ali, quando já tava quase acabando o jogo, né? Praticamente tava nos acréscimos, já talvez era a última chance de ataque do Corinthians. Eu achei que ele ia bater mais ou menos do mesmo estilo que ele bateu a primeira falta, ou que ia deixar pro Romero bater, que eu já comentei em vídeos anteriores que o Romero, ele bate bem falta. Geralmente quando ele bate faltas, as faltas dele é difícil, foi longe do gol, foi na barreira, sempre passar perto ali, né? Então eu acho que o Romero poderia até ter mais oportunidades de bater falta, mas eu não entendi aquela falta ali. Mas como eu tava falando sobre o Garro anteriormente, ele mesmo ele abaixo da média, ele ainda conseguiu fazer um lance ou outro, mas assim, não é aquele Garro ainda que a gente espera que vá conseguir resolver os problemas do Corinthians, né? Bom, empate péssimo, a torcida, como a torcida do Corinthians sempre faz, apoiou o jogo inteiro, mesmo com futebol medíocre, poucos chutes a gol, mas no final do jogo cobrou, galera. A hora que os jogadores foram lá naquele ritual de final de jogo, dar um salve lá na torcida lá, a torcida gritou, não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão, e mandou tomar naquele lugar, e deu dedo, então, assim, ninguém tá satisfeito com o resultado do Corinthians dentro de campo, né? A gente sempre tem que salientar, assim, tudo que tá acontecendo no Corinthians, né? Eu não, no meu canal aqui eu não sou de abordar essa parte política, porque se eu for falar, eu vou falar o que eu leio na mídia, né? Eu não sou um torcedor que... Eu sou um torcedor comum, eu não tenho acesso a Gaviões da Fiel, assim, comparando, eu não sou o Kaká, entendeu? O Kaká tem conhecidos tanto dentro da torcida organizada, tanto dentro do Corinthians, ele consegue passar informação de uma forma bem mais relevante. Inclusive eu gosto muito de assistir os conteúdos dele, né? Então eu não abordo essa parte política porque eu ia ser mais do mesmo e ia ser só mais um. Mas o que eu comecei a falar dessa parte política é que é difícil desassociar, né, galera? A gente sempre aí tem o comentário que o Fabinho Soldado vai tentar blindar ao máximo o elenco e que eles não deixam o que tá acontecendo na política respingar no futebol, mas é fato que eu duvido um pouco que todos aqueles acontecimentos lamentáveis que a gente teve no Parque São Jorge ontem, que de alguma forma não acaba influenciando no dia a dia do futebol ali, né? Não deveria, mas eu duvido que não influencia. E o resultado disso foi o Corinthians estragando o nosso domingo mais uma vez. Aquele jogo que você vai na fé de ver uma vitória aí do Coringão, jogando contra um dos lanternas do campeonato e tem que ir dormir com esse gostinho amargo na boca de um simples empate, né? E deixar de encostar no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro ali, né? É triste, viu, galera? Bom, assim, o Corinthians tá numa fase que, né? Quando o Corinthians tá, digamos, normal, pelo menos tem a brincadeira ali, saudável, você zoar com os times rivais. Eu nem tô conseguindo, galera, zoar. O São Paulo perdeu ontem pro Fortaleza. O Santos acabou de perder com o Neymar sendo expulso e os caramba. Até onde eu tô gravando esse vídeo aqui, o Palmeiras tava perdendo também. Então, ou seja, é uma rodada aqui dos quatro aí, né, considerados principais grandes de São Paulo aí. Só o Corinthians não saiu derrotado, mas você consegue ficar feliz com isso? Consegue zoar os adversários? Eu não consigo. Pra mim foi um empate bem bosta mesmo. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço pra você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, convido você a seguir o canal aí. Aqui eu tô sempre falando de Coringão, postando não só esse formato de vídeo, mas tô fazendo, tipo,
uns mini documentários sobre jogadores históricos do Corinthians, jogos históricos do Coringão. Posto conteúdo diário em formato de vídeo curto sobre coisas do Corinthians também. E se você gosta de Coringão, você tá no lugar certo. Convido você a seguir o canal aí, beleza? Valeu, um forte abraço pra vocês. Vai Corinthians, sempre na esperança que o próximo jogo seja melhor. Valeu, galera. Até mais.